Bom, terceiro tópico, a realidade da ressurreição. Aqui, Jesus, nesse capítulo 22 de Mateus, Jesus já falou sobre a parábola do banquete, teve um ensinamento a respeito do imposto de César, onde os discípulos dos fariseus quiseram pegar Jesus numa pegadinha e se lascaram. E agora o tópico 3, que vai do versículo 23 até o versículo 33. Ixi, no vídeo anterior eu falei errado. Mas foda-se, vocês vão entender lá. Quem quiser ler, né? Quem realmente tiver aí com a Bíblia aberta e querendo saber se eu tô falando merda, se eu tô sendo um herege aqui, vai entender. Foda-se. Naquele mesmo dia, o versículo 23, hein? A realidade da ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus que diziam que não há ressurreição aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O cara estava realmente colocando uma hipótese aqui verdadeira. Entre nós, né? Tipo assim, o vizinho ali da esquina de baixo tinha 7 irmãos. Então ele estava colocando uma hipótese verdadeira. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Que mulher é essa, hein? Matou os irmãos tudo. Na verdade, os irmãos morreram, né? Finalmente, depois de todos, morreu a mulher também, pelo amor de Deus. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será a esposa, visto que todos foram casados com ela? Vou parar aqui no versículo 29, onde Jesus vai responder. Presta atenção. Voltando lá no versículo 1. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, os caras, para ir contra o que... para tentar enredar Jesus numa falastra, numa falácia, iam contra os próprios princípios. Olha só o princípio da hipocrisia. Você não acreditar numa coisa e mesmo assim ir lá e fazer uma suposição a respeito daquela situação. Os caras eram saduceus. Saduceus era uma seita dentro dos judeus que não acreditavam na ressurreição e veio com uma história fiada dessa, de 7 irmãos, que uma mulher foi casada com 7, e depois a pergunta é a seguinte: pois bem, na ressurreição, coisa que eles não acreditavam, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Já chega assim, Jesus já começa a responder, dando um pé de rodo nos caras, e eles ficam, desnorteados. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu, que não tem sexo, né? Não é gênero. Graças a Deus lá no céu não vai ter essa palhaçada de gênero neutro aí. Amigues. Pelo amor de Deus. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. E é isso aí. Terceiro tópico encerrado. O próximo tópico é pequenininho, eu vou ler ele aqui junto. O maior mandamento. Ao ouvir... Bom que está bem concatenado aqui com o tópico terceiro, né? Eu fiz a divisão porque a própria tradução aqui traz essas divisões. Ao ouvir... versículo 34. Esse arroto vai pro vídeo porque eu não tenho edição. Se eu tivesse, ia ser assim, ó. Nossa, que edição bacana. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento.
E este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deixa eu ver se eu vou finalizar aqui. Bom, vou fazer mais a reflexão aqui, vou deixar em 3 vídeos, porque o quinto e último tópico também é pequenininho e está também concatenado. Estando os fariseus reunidos, né, nessa mesma situação, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor, né, chama de Senhor o seu próprio filho? Pois ele afirma, cara, isso aqui foi uma coisa que eu demorei a entender. Quando a gente fala que Jesus é filho de Davi, porque pela descendência Cristo veio na descendência, na linhagem real de Davi, ele é filho de Davi. 14 gerações após Davi nasceu Cristo, se não me engano. Então, deixa eu, para não enganar, peraí. Minha bibliografia para trazer essa resposta para vocês é na própria Bíblia. Mateus capítulo 1 vai falar sobre as gerações, né, sobre a descendência, a genealogia de Jesus. Eu não vou ler isso aqui tudo, só vou ver de Davi até Jesus quantas gerações foram. Bom, mais precisamente aqui, capítulo 1 de Mateus, versículo 17, diz assim: assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio da Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. Então, de Davi a Cristo foram 14 mais 14, que dá 28. Então, 28 gerações de Davi até Cristo. Então, Davi era o tetravô de Cristo, na linhagem humana, né? E por que, então, que Davi chama o próprio Cristo de Senhor, sendo que o Messias seria um tetraneto aí de Davi? Olha só, da onde que eles tiraram isso? Versículo 44 de Mateus capítulo 22. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a fazer perguntas. Aqui termina o capítulo 22 e eu vou tentar trazer a minha interpretação a respeito disso. Quando Davi escreveu isso aqui, que provavelmente está lá em Salmos, deixa eu achar a referência. Bom, aqui na própria Bíblia você acha as respostas, né? Então, essa fala de Davi está relatada em Salmos capítulo 110. Versículo 1 fala: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os seus pés. Peraí. Cara, aqui nesse capítulo 110 de Salmos tem uns negócios muito pesados, bacana de ler. Fala sobre Melquisedeque, umas paradas muito massa. Presta atenção, quando Davi fala, o Senhor disse ao meu Senhor, o primeiro Senhor provavelmente é Deus, Deus Pai, e o segundo Senhor seria o Messias. Então, tendo isso em mente, o Messias já tinha aquela profecia de que o Messias viria da descendência de Davi, por isso que ele é chamado filho de Davi. E como que Davi chama um neto de Senhor? Porque não seria um Messias apenas humano, era uma coisa muito mais forte espiritual. Jesus, ele já existia na forma de filho de Deus, né? Então, quando lá em Gênesis fala a nossa imagem e a nossa semelhança nós criaremos o homem. Deveria também eu pegar aqui, mas eu não vou pegar. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai pesquisar. Ali, provavelmente, Deus estava falando com o Espírito Santo e Jesus, né, na forma de filho. Não tinha esse nome de Jesus ainda, porque esse é um nome humano.
Então, Jesus existia desde o princípio. Aí a gente vai lá para primeiro capítulo de João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo é o próprio Jesus, mas ele já existia. Presta atenção. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. E isso aqui está falando de Cristo. Ele já existia antes de Davi, por isso que Davi o chama de Senhor. Então, a indagação que Cristo fez ali aos fariseus nesse momento ali, no último tópico de Mateus capítulo 22, querendo mostrar para você, ouvinte aí, para o leitor da Bíblia, de que os fariseus só tinham a mera esperança de um Messias terreno, enquanto o Messias viria realmente com um reino diferente para salvar a Israel ali de uma forma espiritual e não apenas politicamente falando. A gente vê isso no final ali dos evangelhos, quando os próprios discípulos que andaram com Cristo não tinham esse entendimento, né? Após a ressurreição de Cristo, os caras ainda perguntam: e aí, Jesus, quando é que você vai trazer de volta o reino de Israel para as mãos dos judeus, né? Tipo assim, restaurar o reino de Israel. E eles estavam falando ali de uma forma meramente política, geográfica e geopolítica, né? É isso aí. Eles queriam saber quando Israel teria Jesus como o rei e quando que eles seriam provavelmente ministros ali desse reino, enquanto Jesus estava falando de coisas espirituais. Essa aí é a reflexão. Ficou Mateus capítulo 22 ficou em 3 tópicos e eu vou postar essas paradas aí agora. Falou!